Olá, meu querido público, está no ar mais um Direito e Justiça e novamente aqui com a imensa alegria de poder trazer a boa informação para você. Aquela informação sempre recente, que faz você refletir, que traz mais conhecimento para você, que te propõe também um repensar aí, né, de tantas questões que nós temos na atualidade, até algumas provocações, né, para que você também possa refletir sobre aspectos da vida, seja ela a questão aí que envolve o direito, questão que envolve tantas áreas que se comunicam com o direito. E hoje também, né, gente, não é diferente aqui, porque nós sempre estamos fazendo aí essas conversas que acabam refletindo no nosso dia a dia. E hoje, para a gente poder trazer um assunto bem atual para você, a gente vai falar de um tema que é bastante importante da perspectiva econômica e, inclusive, que vai trazer reflexos aqui para o nosso país. E ninguém poderia vir diferente dele aqui hoje para falar sobre esse aspecto, que eu ainda não vou dizer qual é, mas já deixo você aí com uma ponta de curiosidade, porque é um assunto que está movimentando as discussões, seja nas redes sociais, seja aí nos telejornais, a mídia de forma geral. Eu já vou dar um pequeno spoiler aqui, que é sobre questões econômicas e políticas, né? Então, você já deve imaginar sobre o que eu vou falar. Mas, de qualquer maneira, além desse assunto que a gente vai discutir hoje aqui, e também com esse entrevistado super incrível que vem falar conosco sobre esse tema, nós vamos também ter aí as colunas, que também te trazem sempre muitas informações, que são a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com o direito contratual, a coluna de direito imobiliário, também sempre trazendo informações relevantes sobre a área, os comentários do Ney Daniel, também com atualidades da semana, e também temos aí a coluna do Matheus Tiro de Castro, com economia no Brasil e no mundo, e a fala do Ney Daniel, também tratando de aspectos que envolvem os sindicatos advogados do Estado do Paraná. Então, gente, nosso programa, como sempre, está imperdível. Eu espero você após o nosso intervalo, aí após o nosso patrocinador, para nós começarmos esse belíssimo programa. Então, espera aí, não vai embora não. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso Direito e Justiça, e como eu prometi a vocês, estamos aqui com o nosso convidado especial, que já é o nosso colunista aqui de economia, o Matheus Tiro de Castro. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Direito e Justiça, você que já é aqui o nosso especialíssimo colunista, né? Vai trazer atualidades hoje da economia aqui, inclusive do mundo político, não é mesmo? Com certeza. É mais uma grande honra estar aqui, minha querida mãe. Sempre perfeito, sempre maravilhoso estar aqui, né, nesse programa pelo qual eu tenho uma honra, né, uma honra muito grande de poder participar como colunista, e mais ainda agora, né, novamente, podendo ser entrevistado a respeito de uma questão bastante importante que se refere justamente à eleição dos Estados Unidos. Vamos tentar, de certa maneira, explorar mais as questões que, de certa maneira, determinaram, que ensejaram a eleição do Donald Trump, né, o presidente eleito Donald Trump, né, e principalmente ali do ponto de vista econômico, sob um prisma econômico, tentar entender quais foram as razões pelas quais o presidente foi eleito, tendo em vista a conjuntura econômica do país, tanto dos Estados Unidos quanto a situação que a gente vem presenciando no mundo inteiro, de certa maneira. Exatamente, gente. E o Matheus, vocês sabem, né? Ele é um brilhante economista aí e super capacitado para falar desse assunto que reflete muito, né, na nossa economia, não só aqui no Brasil, como no exterior. E além do meu filho, né, até eu tenho que controlar a emoção aqui, porque o orgulho é imenso sempre, mas ele realmente precisava estar aqui hoje, porque esse assunto vem, como eu falei para vocês anteriormente, trazendo aí muita repercussão, né,
nas mídias, nas grandes mídias, enfim, todo mundo, né, refletindo sobre, até questionando, né, e qual é o impacto disso, né, Matheus, para o Brasil, Uhum, para o mundo, né? E nesse sentido, então, eu já vou começar questionando aqui, até para que você traga esse teu ponto uhum, de vista, né, sobre, então, ou melhor, né, o que explica a eleição do Donald Trump, ou seja, esse perfeito. retorno dele, né? Uhum, verdade. Isso é algo realmente bastante relevante, Uhum, principalmente, né, tendo em vista, é muito importante a gente realmente levar em consideração o contexto que ensejou tal eleição, né? uhum, Porque a gente, de certa maneira, acaba tendo uma grande referência do que já havia levado o Donald Trump a ser eleito na primeira eleição lá em 2016, né? uhum, Através da qual ele conseguiu se tornar presidente da República dos Estados Unidos, né? E ali há um ponto bastante importante, né, que você justamente está pegando esse gancho, que diz respeito justamente ao fato do Donald Trump, na minha avaliação, ele ter em seu discurso uma carga, uma retórica anti-globalização. uhum, Isso é extremamente fundamental para um país como os Estados Unidos e também para outros países desenvolvidos. A gente pode se referir, por exemplo, a países da Europa, né? A gente pode se referir, por exemplo, ao próprio Japão, países que, de certa maneira, passaram por um auge econômico, passaram, de certa maneira, por um ápice do ponto de vista do emprego industrial, da industrialização, né? E que, de certa maneira, acabaram passando naturalmente por uma desindustrialização. Esse é um fenômeno que nos países desenvolvidos se apresenta com uma naturalidade no sentido de agora a desindustrialização está ocorrendo, que é uhum, justamente o fenômeno de queda do emprego manufatureiro e do produto industrial relativamente, respectivamente, ao emprego total e ao PIB, né? uhum, Isso, em linhas gerais, é um fenômeno natural quando acontece com o crescimento da renda per capita, né? Isso continuou acontecendo, né? Mas, de certo modo, não num ritmo, de certa maneira, tão próximo como vinha acontecendo anteriormente. Tanto é que nos Estados Unidos houve uma perda significativa de empregos uhum, industriais, que são considerados aqueles empregos de maior qualidade, porque é na indústria que a gente consegue observar maior o crescimento de produtividade, e é justamente pelo crescimento da produtividade que os salários podem aumentar, uhum, né? É justamente este um dos mecanismos pelos quais empregos de qualidade são criados, aqueles empregos que, de certa maneira, permitem que o trabalhador ganhe mais, né? E uhum, nos Estados Unidos isso já não vem acontecendo da maneira que acontecia, por exemplo, principalmente antes da década de 1990, que foi a década a partir da qual ganhou justamente força esse fenômeno da globalização da produção, que se uhum, dá tanto através da deslocalização produtiva, o offshoring, e uhum, também pelo fenômeno do outsourcing, que é o fenômeno da terceirização global da produção, através da qual determinadas etapas do processo de produção são repassadas para países nos quais a força de trabalho tem uhum, uma remuneração menor, recebe um salário inferior, digamos assim. Naturalmente, as empresas tenderão a ir para lá porque os custos são mais baixos, espontaneamente. E às vezes, indústrias inteiras acabam uhum, sendo repassadas para outros países. A gente sim, tem, por exemplo, um grande caso ali da indústria maquiladora no México, né? A gente tem uma indústria automobilística muito forte ali no México que se dá justamente em função do fato de ter existido, de ter havido essa migração dos Estados Unidos, né, uhum, do ponto de vista das empresas, de grandes ali multinacionais, para o México. Então, a gente tem ali um fenômeno muito sedimentado, um fenômeno muito bem estruturado na economia mundial que ajuda a explicar esse retorno, de certa maneira, uhum, ou melhor, tanto a ascensão quanto uhum, agora esse retorno. Mas esse retorno agora possui também uma especificidade, que uhum, diz justamente respeito ao desempenho econômico durante o governo Biden. Em uhum, geral, o governo Biden conseguiu entregar, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, um desempenho econômico, um crescimento econômico bastante robusto. uhum, Só que isso não se deu de uma maneira harmônica, porque o país passou pela principal inflação, pela maior inflação uhum, desde 1981. Em 2022, os Estados Unidos atingiu uma inflação de 9,1%, o que é bastante considerável para um país desenvolvido. Não uhum. necessariamente para um país como o Brasil, né? Sim, com Embora seja certeza que já tem, né, um histórico, né, de isso, inflação, de superinflação, enfim, né, então para nós não é isso. novidade conviver com crises, né. Exatamente, para Uhum, você que passou pela década de 80, sabe muito bem a dificuldade, né, uhum, o índice inflacionário que aqui nos países latino-americanos, aqui, né, no Brasil, uhum, acabou sendo tão grande, né. uhum, Mas então são esses 2 aspectos, né. entendi. O primeiro aspecto
da globalização, que diz respeito a ambos, e Uhum. também esse segundo, que diz respeito à inflação. Uma das principais promessas do Trump foi justamente acabar com o problema da inflação. Entendi. Então, se a gente fizer um apanhado geral, por exemplo, disso que você está me trazendo agora, então a gente tem como principal mote esse retorno justamente uma recuperação daquele, digamos, aquele ânimo que se tinha anteriormente, né? Mas a gente não pode dizer que é uma retroação necessariamente, mas sim Isso. recuperar aquela energia, aquele fôlego financeiro, Uhum. econômico, enfim, que os Estados Unidos tinham na época, Uhum. inclusive que o Trump já presidiu o país naquela oportunidade, né? Então, ele Exatamente. vai recuperar, vai trazer inclusive empresas, né? Pelo que a gente está Isso. entendendo, está visualizando aí, Uhum. né? É a grande Vai intenção dele. trazer a intenção dele. Eu acho que isso então foi realmente uma das maiores, assim, responsáveis, né, por ter trazido, ou melhor, a proposta mais importante, uma das mais interessantes, para ter trazido ele de volta ao poder, então, Com nesse toda momento, certeza. Aham. né? Bom, Exatamente. gente, a gente tem bastante coisa para conversar ainda, mas eu vou chamar agora, então, a coluna do Edilson Santos da Rocha para falar sobre o direito contratual e, na sequência, já a coluna de direito imobiliário também. Então, nos aguardem aí que logo a gente retorna. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio da coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Hoje vamos falar sobre o contrato de empreitada, um tema de grande relevância no setor da construção civil. Vamos lá então? Primeiramente, precisamos entender como funciona o contrato de empreitada e quais são os pontos principais a serem observados. O contrato de empreitada é um acordo entre o empreiteiro e o contratante, ou melhor dizendo, o dono da obra, que poderá ser uma pessoa física ou jurídica, podendo esta atuar ou não no ramo da construção civil, a exemplo de uma obra contratada por uma incorporadora. No contrato de empreitada, o empreiteiro se compromete a realizar uma obra ou serviço mediante uma remuneração. Isso porque o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho, né? No caso, a empreitada de mão de obra ou de labor, ou com a sua mão de obra e os materiais. No caso, aí, né, estamos falando de uma empreitada mista, conforme dispõe, né, o artigo 610 do Código Civil. Esse tipo de contrato é fundamental para garantir que todas as partes envolvidas estejam cientes das suas responsabilidades e direitos. Existem dois tipos principais de contratos de empreitada. Nós temos a empreitada de mão de obra e a empreitada global. Na empreitada de mão de obra, o empreiteiro fornece apenas a mão de obra necessária para a execução da obra. Já na empreitada global, o empreiteiro é responsável tanto pela mão de obra quanto pelos materiais. Um contrato de empreitada deve conter algumas cláusulas essenciais, como a descrição detalhada da obra, especificando o que será feito, os materiais utilizados e o prazo para a execução da obra. O preço e a forma de pagamento é outra cláusula essencial, pois nela é que se define o valor total da obra e como será realizado o pagamento, podendo este ser por etapas ou ao final da obra. As responsabilidades das partes, onde se estabelecerão as obrigações do empreiteiro e também do contratante, ou, né, melhor dizendo, do dono da obra. A exemplo do fornecimento de materiais, segurança no trabalho e o cumprimento de prazos, os prazos de entrega, prazos de execução, prazos de pagamento. É importante também incluir cláusulas sobre garantias e penalidades. As garantias asseguram as correções de eventuais efeitos na obra dentro de um prazo determinado.
As penalidades, por sua vez, são aplicadas em caso de descumprimento de prazos ou especificações do contrato. Questão complexa e que necessita de uma atenção especial na elaboração do contrato é a rescisão do contrato. A rescisão do contrato de empreitada pode ocorrer por diversos motivos, como inadimplência, descumprimento de cláusulas contratuais ou mesmo por acordo mútuo entre as partes. Portanto, é fundamental que o contrato preveja as condições para a rescisão e as consequências para ambas as partes. O contrato de empreitada deve ser elaborado de forma minuciosa, pois se trata de uma ferramenta essencial para garantir a clareza e a segurança jurídica na execução da obra, de forma a proteger tanto o empreiteiro quanto o dono da obra, assegurando que todos os termos acordados sejam cumpridos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Olá, meu querido amigo e amiga do Direito Imobiliário que me seguem aqui, seja no canal, seja na coluna, seja nas redes sociais. Hoje eu trouxe aqui mais uma importante discussão para a gente poder cada vez conhecer mais sobre essa área tão fascinante que é o direito imobiliário. Vejam, gente, que aqui hoje a questão se volta à compra e venda de imóvel irregular em loteamento, pessoal. O que aconteceu no caso concreto? Eu gosto de trazer precedentes para a gente aqui, porque a gente consegue enxergar melhor, né, como que se dá a questão na prática do direito imobiliário. Inclusive aqui é uma decisão importante que foi proferida pelo STJ e lança uma importante luz para os casos concretos que nós temos aí, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Aqui, neste caso, a compradora, então, celebrou um contrato de compra e venda com esse vendedor, né, esse loteador, sabendo que havia uma pendência, que havia uma irregularidade, inclusive que havia uma ação civil pública, nesse caso aqui, tá? Mas, de qualquer sorte, gente, o que nos chama a atenção, né? Primeiro, a irregularidade do imóvel, a compra e venda, claro, nitidamente, também o fato dela ter ciência, mas, sobretudo, que ela teve uma sentença favorável no primeiro grau, teve a confirmação no segundo, o caso foi ainda levado para o STJ para tentar ver se, né, havia aí uma mudança de entendimento, mas houve a confirmação novamente no STJ no sentido de que sim, esse contrato deveria ser reputado então nulo, né? Que esta compra e venda então deveria aí ser declarada nula, porque uma vez que não houve o registro, né, esse desmembramento, enfim, não foi registrado, está irregular, não há como convalidar essa compra e venda. Além do que, né, gente, a gente sabe que justamente os loteamentos, eles devem ter aprovação, eles devem estar regulares, sob pena de você produzir aí malefícios ao meio ambiente, causar problemas até de fracionamento irregular de área, né? Então a gente precisa ter tudo isso muito bem ajustado antes de comprar um imóvel. O loteador também saiba que deve estar com este loteamento regular, deve estar com todos os projetos aprovados para não ter nenhum tipo de revés no futuro. Então a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Então nesse caso, até para que tanto uma parte quanto a outra saibam do assunto, e você que também é interessado na matéria, que se houver qualquer irregularidade, qualquer pendência nesse loteamento, que ele poderá sim ser declarado nulo e deverá, na verdade, aqui, né, gente? Porque a própria lei fala sobre isso, que não tem como convalidar, não há como, então, ter aí a validade, né, desse negócio jurídico, considerando todas as matizes, todas as questões que estão envolvidas aqui. E aqui a gente fala, inclusive, da própria lei 6766 de 79, que assegura, justamente lá no seu artigo 37, que não pode, então, ter aí essa venda ou a promessa, né, de compra e venda sendo realizada numa situação em que há, então, irregularidade, que não houve o registro desse desmembramento, tá, pessoal? Então, isso que eu passo para vocês aqui é justamente para que a gente, independentemente do lado em que nós estivermos, possamos
sempre fazer o melhor e saber como fazer isso para não ter problemas financeiros, né, gente? Tanto quem compra quanto quem vende, né? Saiba como fazer, saiba o que deve ser feito para você evitar um prejuízo financeiro depois, porque realmente é uma situação que é bastante comum, a gente vê constantemente, inclusive as ações civis públicas depois, né, que podem gerar um sabor gigantesco para o loteador e mais, né, para você que compra também, você pode não receber mais o dinheiro que você investiu nesse imóvel. Então, são infinitos aspectos aí que a gente poderia explorar aqui nesse vídeo, mas é um assunto que eu gosto de trazer de forma macro para a gente poder saber que existem situações que realmente são importantes aqui e que a gente tem que prestar atenção lá no momento de fazer, de assinar o contrato, né, de o loteador, inclusive ali de ter as aprovações também para que não haja esse problema no futuro de ter que devolver valores, tá certo? Ou mesmo ter problemas aí justamente com ações civis públicas, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, me despeço mais uma vez na certeza de que pude aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Voltamos então aqui conversando com o Matheus hoje sobre as eleições americanas e agora realmente aí essa possibilidade, né, de retomada de crescimento americano também, né, Matheus? Tanto econômico, enfim, tantos aspectos aí que vão reverberar não apenas nos Estados Unidos, mas também em todos os países aí que acabam, né, hoje em dia a gente sabe, né, a globalização não tem mais como evitar esse trânsito, né, de mercadorias, informações, essas conexões todas que a gente acaba tendo, né, graças a isso, a esses aspectos, mas agora também a gente tem esse novo movimento, né, nos Estados Unidos que vai trazer inequivocamente aqui uma mudança, né, de perspectivas e de panoramas. E nesse aspecto, então, Matheus, né, quais são as propostas e expectativas quanto a essas políticas que serão implementadas? Isso eu digo, não apenas lá, mas também e especialmente aqui no Brasil. O que você espera em relação a isso? Perfeitamente. O Trump ele traz propostas que são bem expressivas, né, que são bem radicais de certa maneira, que envolvem justamente essa questão que a gente colocou no primeiro bloco, que é a questão da contextualização histórica. O Trump ele tem uma perspectiva anti-globalização. Ele atribui, por exemplo, à globalização, à ascensão de países como a China, né, o fato da indústria americana ter perdido boa parte da relevância que outrora tinha, né, principalmente ali, década de Os 70, década tempos de 80. áureos, né, da Isso. economia, né, dos Estados Unidos, enfim, né? Exatamente. E é justamente por conta de existir esse foco para países que conseguiram ascender recentemente, como a China, que o Trump está lançando justamente uma proposta de uma alíquota de 60%, né? Uma tarifa cuja alíquota será de 60%, pelo menos 60%, para produtos importados da China, né? Porque o Trump, né, parte justamente daquela perspectiva, né, que, digamos, construiu a guerra comercial, digamos assim, que sedimentou as bases pelas quais se deu a guerra comercial, que é justamente ali a o autocontrole tarifário, né, justamente uma alta intervenção governamental para impedir que produtos estrangeiros, principalmente ali do leste asiático, principalmente da China, entrem com facilidade naquele país, porque há uma perspectiva de concorrência desleal, né? O Trump compreende que essa entrada facilitada que está ocorrendo na visão dele de produtos chineses acaba minando a competitividade das empresas americanas, porque a China consegue produzir com vantagens de custo, seja em função ali de produtividade específica, seja em função do fato da força de trabalho também ser Ser muito mais remunerada, barata, né? ser muito mais barata. Então, são elementos que, de certa maneira, permitem que países como a China acabem se fortalecendo no comércio internacional e que acabem, de certa maneira, fazendo com que, né, suas indústrias se tornem mais fortes perante o mundo. E o Trump ele busca, de certa maneira, através dessa alíquota, resguardar a sua indústria, recuperar a relevância da sua indústria, né? Tanto ante a China,
como também ante os demais países, porque ele também visa impor ali uma tarifa de 10 a 20% para demais países. Entendi, mas como um então todo. isso vai funcionar, esses 60% seriam só para a China, e daí Sim. para os demais países 20%, mas aí, nesse ponto, a gente não pode entender que pode, ao mesmo tempo, gerar um colapso econômico ou algum tipo de situação até que deflagre um problema entre os países, até, enfim, uma guerra comercial, algo nesse sentido? Como Com que você vê certeza. isso? Com certeza pode. Uhum, Gerará, né? uhum, A China já, de certa maneira, tem uma estratégia de desvalorização sistemática da sua moeda, o yuan, né? uhum, Porque ele compreende, ou melhor, os gestores, os formadores de política econômica na China compreendem que a desvalorização do yuan é justamente a maneira pela qual, o yuan, que é uma moeda uhum, chinesa, né? É uhum, justamente o meio pelo qual a China pode aumentar as suas exportações. Hoje em dia, a gente vive com uma perspectiva de industrialização, de desempenho econômico que está muito atrelado ao exterior. uhum, Primeiro, né, para um país que está em desenvolvimento, ele precisa alçar o seu progresso econômico pelo exterior, ou seja, ele tem que aumentar as suas exportações porque o mercado interno tem restrições. Um uhum, país em desenvolvimento ele tem salários mais baixos, né? E naturalmente, em função desses salários mais baixos, é difícil você conseguir direcionar o seu produto para o mercado interno. Com isso, você tem que direcionar para o exterior. Você uhum, consegue se valer das suas vantagens de custo, pelo fato de salários serem baixos, exportando para o exterior. É uhum, justamente essa estratégia que a gente tem aí, por exemplo, a Coreia do Sul, a gente tem uhum, Taiwan, a gente também tem a China agora, que partiram justamente nessa perspectiva. É o que uhum, ajuda, de certa maneira, a gente a compreender a uhum. razão pela qual Ou tais seja, países conseguiram. alavanca a sua economia interna, Uhum, no sentido, né, o país cresce, se desenvolve, mas, entre aspas, né, se desenvolve, mas aquelas pessoas continuam ganhando ali salários irrisórios, né, uhum. mas também não precisam se preocupar, o governo não precisa se preocupar muito com isso, porque, na verdade, ele vende para o exterior. Então, ele Isso. consegue manter ali aquele equilíbrio, falso equilíbrio, na verdade, né, mas e agora em virtude dessa espécie de, não é boicote necessariamente, né? Que o Trump está pensando nos Estados Unidos, né? Uhum, Mas nesse sentido, então, o yuan vai desvalorizar e agora vai ser uma preocupação muito grande para a China, né? uhum. Justamente. Mas aí tem um ponto bastante fundamental que diz respeito ao fato do Trump já ter percebido isso. Uhum, Tanto é que ele mesmo, de certa maneira, apresentou nas suas declarações anteriormente à eleição uhum, que o dólar muito forte também é prejudicial para a economia americana. uhum, Porque quando o dólar é muito forte, quando o dólar está muito apreciado, há uma dificuldade para os Estados Unidos exportarem os seus produtos, uhum, principalmente os produtos industriais, né? Então há um grande problema que envolve esse aspecto. E faz parte justamente da guerra comercial essa questão ali de controle sobre o câmbio, né? Claro uhum, que existem ali fatores que determinam isso, por exemplo, a questão das exportações, das importações, se a balança comercial, o balanço de pagamentos é positivo ou não, em função ali do desempenho da balança comercial, né? Mas há, de certa maneira, uma ingerência pela qual os países podem, de certa maneira, ter através da política cambial, né? Isso é uhum, um aspecto bastante relevante que, de certa maneira, acaba norteando as discussões aqui no Brasil também. uhum. Bacana, né, gente? É muita coisa para a gente conversar aqui. Mas agora, Matheus, então eu vou aproveitar e vou chamar ali os comentários do Ney Daniel e também a fala do sindicato, para na sequência a gente continuar conversando aqui sobre essas questões econômicas e também políticas que envolvem aí as eleições e agora, né, justamente aí essa questão do Trump ter sido reeleito, enfim, né, tudo isso que a gente está vendo que vai influenciar tanto aqui no Brasil e também no mundo aí afora, tá certo? Vamos lá. Saudações a vocês que nos acompanham aqui hoje no programa Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e as manifestações e mensagens que são sempre encaminhadas com muito carinho nas redes sociais do programa Direito e Justiça. Agradecemos ao entrevistado da semana e também a nossa ilustre apresentadora e jornalista Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez a vocês por estar aqui com todos vocês e por participar desse belíssimo programa que tem o objetivo de informar a você que nos acompanha o que ocorre tanto no cotidiano da vida das pessoas como também das profissões. E hoje iremos informar
sobre o fator decisivo na hora de escolher um imóvel, pois o preço tem sido empecilho na hora da negociação. Pesquisas realizadas informam que 2 a cada 3 brasileiros já desistiram de alugar, comprar ou vender um imóvel com medo de fazer um mau negócio por conta do preço. Na última década, apesar da oscilação econômica, manteve uma tendência de valorização. É comum que as pessoas esqueçam de ajustar o valor pela inflação, o que distorce a precificação do valor real do imóvel ao longo do tempo. Como, por exemplo, se pegarmos um imóvel que custava em torno de R$100 mil em meados de 1995 e corrigidos pelo Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o IPCA, hoje valeria cerca de R$550 mil. Mas aqui vem a problemática. Ele custaria bem mais que isso hoje, pois boa parte da incerteza vem da cultura em colocar um valor um pouco acima do esperado para aumentar a margem de negociação. Mas vamos lá. Na matemática de preço do imóvel, também embute outro componente, ou seja, imóvel que é igual ao terreno mais o que a construção. Pois bem, além do custo da construção, os terrenos estão mais caros no Brasil. Essa estratégia muitas vezes impacta e acaba prejudicando quem planeja vender ou alugar em razão da sobreprecificação, podendo inclusive impactar a liquidez do imóvel. Bom, gente, finalizando, e antes de mais nada, tudo acaba impactando na inflação econômica brasileira, cujo impacto ocorre em decorrência da inflação, ou seja, naquilo em que a pessoa ganha, o bolso, que prejudica o poder de compra e venda, ou até mesmo para a locação. Agora, dica de ouro: encontrar um imóvel do tamanho e local desejado é coisa que muitas pessoas conseguem até fazer sozinhas, mas a identificação do imóvel ideal, pelo preço justo e com certeza de transmissão, são coisas que só podem ser garantidas por consultoria por profissionais qualificados. Para que não haja dúvidas ou prejuízos, o profissional tem a técnica aplicada para negociação e precificação justa, por índices de tabelas por meio de pareceres e parâmetros técnicos em leis. Você sabia que comprar um imóvel mais antigo muitas vezes é necessário a aplicação de parâmetros de depreciação técnica para preço justo e tabelado? Pois é, imóvel mais antigo e conservado e bem localizado estão em alta na procura. Bom, gente, por fim e finalizando, esperamos que vocês que nos acompanham tenham gostado desta informação. E quer saber mais? Então continue acompanhando o programa Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal Soluções Imobiliárias.
Bom, gente, voltamos então aí depois da fala do sindicato e também das novidades aí trazidas pelo Ney Daniel, e vamos continuar conversando então, Matheus, sobre esses aspectos econômicos aí que envolvem as eleições, né, e o fato do Trump ter sido eleito agora lá nos Estados Unidos, e especialmente aqui a gente já falou, né, dos impactos especialmente na China, que é aí uma grande potência, né, econômica mundial, enfim, né, grande exportadora de produtos, né, dos quais todos, inclusive aqui no Brasil, somos tão dependentes, né, e as mulheres que o digam, né, Shein está por aí para dizer e afirmar, né, e, enfim, Temu e tantos outros aplicativos que a gente tem aí né, no nosso celular, que nos tornam, né, tão próximos, né, disso tudo que é feito, produzido lá. Mas, nesse sentido, a gente falou já sobre alguns aspectos que a gente sabe que, de alguma forma, vão refletir aqui no Brasil, mas diretamente, Matheus, quais serão as implicações agora da gestão Trump nos Estados Unidos? O que vai acontecer, pelo menos quais as previsões aí nesse sentido econômicas e que vão impactar aqui no Brasil? Uhum, perfeitamente. São muitos detalhes, né, são muitas consequências que resultarão necessariamente disso. A gente tem aí tanto do ponto de vista da guerra comercial, quanto do ponto de vista da maneira como funciona a política monetária, a política fiscal nos Estados Unidos e como funcionará a partir de agora. O primeiro ponto diz justamente a maneira pela qual muito provavelmente será fixada a taxa de juros, né? A maneira como se determina a política monetária lá. Essa, inclusive, é uma questão que também trouxe muita polêmica, né? Aqui no Brasil, recentemente, no ano passado, especificamente, porque havia uma discussão sobre a questão da intervenção do governo federal, né? Sobre a condução da política monetária pelo Banco Central, taxa Selic, né? Houve um questionamento aqui do presidente da República de que a taxa Selic estaria muito alta, né? Lá, o que está acontecendo, de certa maneira, acaba, de certo modo, tendo o mesmo contexto, tendo um contexto similar, porque aqui o Banco Central é considerado independente, portanto, o presidente do Banco Central tem um mandato que é independente, separado temporalmente do presidente da República, né? E nos Estados Unidos também é assim. Na realidade, o Brasil, de certo modo, acabou copiando o modelo dos Estados Unidos, que é esse modelo de independência do Banco Central. E através dessa independência do Banco Central, né, que há uma propensão, de certa maneira, a políticos que tendem a visar uma estimulação da economia através da política monetária, né? E quando há uma divergência em relação, principalmente a uma política monetária mais restritiva, né? Há presidências públicas que apresentam uma grande divergência e uma grande crítica à condução da política monetária. E o Trump também veio com esse discurso, né? Porque o que, na prática, os analistas de mercado estão esperando, curiosamente, é uma inflação mais alta sob o período Trump, embora o Trump tenha sido eleito justamente com essa bandeira de uma inflação mais baixa, né? Isso acaba se dando muito em função de previsões que podem não vir a se concretizar, que seriam de uma inflação mais alta em função das tarifas que o Trump pretende colocar, porque de fato há um impacto inflacionário, isso não dá para negar. Há um impacto inflacionário associado ao fato das importações que os americanos consomem se tornarem mais caras, né? Então tem esse impacto. E, naturalmente, o Banco Central ele vai tentar, né, para conter a inflação, aumentar a sua taxa de juros. Então, o que poderia acontecer? Poderia acontecer, de certa maneira, uma depreciação do câmbio aqui no Brasil, né, e uma subsequente elevação também da taxa Selic, a gente já está vendo o processo de elevação da taxa Selic, né, que pode vir a ser condicionado por conta dessas percepções, né, por conta dessas expectativas e também da concretização ou não de uma maior inflação sob o governo do Trump. Isso é curioso, né, porque ano passado até a perspectiva que nós tínhamos era uma redução da taxa Selic, né, e na verdade aconteceu o contrário, né, então essas questões econômicas acabam sendo assim algo que às vezes a gente não consegue, né, realmente ter ali uma ingerência, né, e até mesmo ter uma exatidão sobre aquilo que vai acontecer. Então, muitas vezes, né, quando a gente tem, até mesmo na área imobiliária, a expectativa era muito boa nesse aspecto, né, de negócios, incremento, compra e venda, né, em virtude da redução da taxa, mas, né, agora diante desse cenário todo, então a gente pode entender que vai haver um aumento ainda mais significativo
e até a gente vai ter, então, muito embora talvez uma depreciação da taxa do dólar em si, mas um aumento, um incremento de juros, etc., de forma geral. Seria, então, para o Brasil, pelo menos, é isso que você tem mais ou menos aí a noção de que pode vir a acontecer. Muito provavelmente é o que Aham, virá a acontecer. Há uhum, expectativa, inclusive, de aumento, né, da taxa Selic no ritmo que vem sendo colocado, né, ali de meio uhum, ponto percentual, que é um ritmo maior do que o que havia sido, né, determinado na primeira reunião que determinou a elevação da Selic novamente, né? uhum, E a eleição americana, de certo modo, acaba sedimentando uma perspectiva também neste sentido, né? uhum, Como o Trump não tem ingerência sobre a política monetária, naturalmente ele não conseguirá frear diretamente, pelo menos, um aumento da taxa de juros nesse sentido, que naturalmente seria acompanhada de um aumento dos juros, ou pelo menos por uma estabilização em um nível mais alto. Mas uhum, cabe analisarmos, cabe também avaliarmos com o passar do tempo se realmente isso vai se confirmar, se a inflação mais uhum, alta realmente vai se confirmar em uhum, função dessas tarifas, né? E uhum. também tendo aí em vista pontos que envolvem a guerra comercial, né? É Isso, porque impossível são muitas separar isso. questões que envolvem, né? Hoje a Uhum. gente tem um cenário, mas pode ser que no curso, né, desse próximo ano, muita coisa aconteça que, de repente, né, mude totalmente o que a gente tem hoje estabelecido, firmado, né? Uhum. Porque as políticas econômicas e tudo aquilo que está envolvido é muito maior, né? A gente sabe a ponta do iceberg, né? Isso, Tem muita exatamente. coisa ali que está, né, submersa e realmente a gente não consegue agora ter exatidão, né, e ter a noção total daquilo que realmente a gente não consegue enxergar, né? Exatamente. Mas vamos aguardar, né, Matheus? E você vai sempre sendo chamado aqui também para nos posicionar, nos ensinar e sempre, né, atualizar o nosso público sobre essas políticas, né, e até sobre a questão econômica, que é o teu forte aí, é tudo que Uhum. você analisa no teu dia a dia, né, seja nas suas consultorias, né, nas questões de trabalho, né, academicamente. Uhum. Então, isso é muito importante para a gente entender e passar aí para os nossos telespectadores. E, né, gente, como a gente sabe, né, que tem muita coisa aqui para falar, a gente não poderia fechar esse programa senão também com a coluna do Matheus, que vai trazer um pouco mais, né, de explicações, de conhecimento para você sobre essa temática aqui que nos desperta nesse momento ainda mais curiosidade. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho mais, né, a respeito dessa questão envolvendo as eleições americanas, a eleição que levou Donald Trump novamente à presidência da República dos Estados Unidos da América. E justamente nesse sentido que a gente vai subsidiar um pouco dessa discussão a respeito da globalização, a respeito da tentativa do Trump de certo modo, reindustrializar o seu país, de trazer novamente o poder da indústria em seu país, né? Da maneira como ele fará isso e se, de fato, haverá efetividade, se haverá eficácia quanto à propositura de suas políticas. Antecipadamente, eu, de certo modo, tenho alguns questionamentos quanto à possível eficácia dessas políticas do ponto de vista do incentivo da indústria, especificamente. Por quê? Porque especificamente, partindo do ponto de vista de uma política bastante importante que o Trump visa propor no terreno da economia, que é a proposta de redução da carga tributária. Em geral, o Trump tem como bandeira essa redução de impostos, essa redução de tributos. E a maneira como ele fará isso, naturalmente, trará impactos significativos do ponto de vista da maneira que o Estado gasta e investe. Se ele reduz a carga tributária, naturalmente se espera que o volume de gastos, o volume de investimentos públicos, né, naturalmente terá de ser inferior para se adequar a essa nova realidade do ponto de vista da arrecadação. Ou seja, quanto menos arrecadação, menor o espaço nesse sentido, tanto do ponto de vista de amarras políticas também, de investir e de gastar. Então, neste sentido que acaba havendo uma grande restrição que envolve o fato da política industrial hoje não se limitar única e exclusivamente à política tarifária. Esta é a outra política que o Trump visa propor, que é a política de tarifas elevadas ante a China, tarifas ali que são projetadas em 60%, e também
para outros países, ali no índice situado entre 10 a 20%. Só que a política tarifária, hoje, não é o principal expediente, o principal mecanismo de política industrial, que hoje está muito mais centrado em subsídios, em investimentos, em pesquisa, e em desenvolvimento. E isso, naturalmente, acaba demandando uma capacidade de gasto, uma capacidade de investimento do Estado muito maior, que acaba não sendo acompanhada por propostas de redução, por exemplo, da carga tributária, né, que naturalmente limitará o alcance de gastos e investimentos que o governo dos Estados Unidos pode fazer, né? Então aí a gente tem aí uma importante fonte de estímulo, que hoje é a principal para se incentivar a indústria, que não está sendo contemplada em seu plano de governo. Por último, também há um questionamento muito grande da minha parte quanto à questão de restrição, da política de restrição à imigração, né? No caso, a imigração ilegal. Neste caso, né, partindo justamente dessa perspectiva, de uma perspectiva de globalização, de cadeias globais de valor, do fato da produção no mundo inteiro depender, né, os países dependerem do que é produzido em outros países, em linhas gerais, acaba, de certa maneira, demandando que boa parte da produção de um determinado país seja direcionada para o exterior, seja direcionada para o mercado internacional. E para que ela seja direcionada, você tem que ter um preço que seja competitivo do ponto de vista do mercado mundial. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que busca, de certo modo, recuperar a relevância da sua indústria e da sua posição no mundo, naturalmente, há de se pensar que uma restrição à imigração naturalmente diminuirá a força de trabalho disponível para trabalhar nos Estados Unidos e, com isso, os salários naturalmente tenderão a aumentar naquele país. E com a tendência dos salários aumentarem, naturalmente, o custo do produto que é vendido pelos Estados Unidos, que é comercializado no mercado internacional, tenderá a aumentar. E com isso, uma grande fonte de estímulo, uma grande fonte de incentivo do ponto de vista da competitividade estadunidense acaba ficando comprometido. Então, é um conjunto de fatores que, na minha avaliação, acaba, de certo modo, restringindo o alcance, o intento que o Trump visa para estabelecer uma base sólida para a economia americana do ponto de vista de sua hegemonia do ponto de vista industrial. Com todas essas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, voltamos então com o nosso último bloco aqui. Como a gente já falou, né, de vários aspectos, especialmente aqui, de alguns impactos que o Brasil vai sofrer agora com o governo Trump, Matheus, eu queria saber de você, né, dentro dessas previsões que a gente sempre fala, né, não dá para ter tudo como absolutamente, né, certo ou nada que não possa ser alterado de acordo aí com né, o transcorrer do tempo, né, e do governo dele, né, mas assim, dentro de tudo isso que a gente já falou, né, algumas questões envolvendo a taxa Selic, aumento, etc., mas o que você realmente pensa sobre tudo isso, né? Se a gente vai ter efeitos mais positivos ou mais negativos, né? E se você puder passar isso para o nosso público para a gente entender um pouco melhor. Perfeitamente. Justamente tendo em vista, né, essa questão ali que a gente finalizou, com a qual a gente finalizou o último bloco, né, da questão da perspectiva do aumento da Selic. Em geral, a gente tende, de certo modo, a associar muito ao aumento da Selic, ao aumento da taxa básica de juros, né, à diminuição do crescimento, né. De certa maneira, desencoraja, de fato, o crescimento, porque isso aumenta os custos dos empréstimos, né, acaba, de certa maneira, dificultando, né, para que as pessoas consigam consumir mais, para que as empresas consigam investir mais, porque as empresas naturalmente também são tomadoras de empréstimo, né, são tomadoras ali de capital fornecido pelos bancos, então naturalmente existe um obstáculo muito grande que é imposto por um aumento da Selic, naturalmente, mas em geral eu diria que a perspectiva é positiva. A perspectiva em decorrência da eleição do Trump, especificamente para países como o Brasil, de certa maneira, contraditoriamente eu não diria, mas a
O que pode se pensar, talvez, né? Isso, exatamente. A contrassenso do que geralmente costuma se pensar, né, que costuma atribuir uma maior dificuldade a países latino-americanos em função de tarifa, etc e tal, eu costumo pensar o contrário. Eu costumo pensar o contrário justamente em razão do fato de, por exemplo, países como a China. China, hoje, juntamente com os Estados Unidos, é a principal parceira comercial do Brasil, né? A partir do momento em que os Estados Unidos colocam unilateralmente tarifas ante a China, o que acontece? A China, naturalmente, direcionará a sua demanda para países como o Brasil, para países com os quais já possui uma relação comercial fortemente estabelecida. E, naturalmente, o que ocorrerá a partir de então é que a China demandará mais produtos do Brasil, né? O Brasil exportará mais para a China, né? Justamente em função dessa guerra comercial sendo travada por ambos os países. E, com isto, há uma tendência ali do câmbio se manter mais ou menos estável, um pouco mais apreciado ou menos depreciado, né? E que eu diria Não muito diferente do que já está, por não exemplo? muito diferente do que já está. Por exemplo, eu, particularmente, acho que um câmbio mais depreciado para países envolvidos, até para esses países subdesenvolvidos, aliás, mas também para desenvolvidos, porque os Estados Unidos têm feito isso, a China tem feito isso, né? É algo positivo, em certa medida, para a indústria, porque hoje a gente está numa economia mundial organizada pelas cadeias globais, organizada ali pela tentativa de penetrar em mercados externos, né? Penetrar ali do ponto de vista da relevância no mercado mundial. E para isso você tem que ter um bom, de certo modo, um bom desempenho quanto às suas exportações, né? Conseguir exportar bem. E para conseguir exportar bem, você tem que ter um câmbio mais ou menos ali, um nível um pouco mais depreciado, não tão apreciado, né? Só que, atualmente, a gente inclusive tem uma métrica que é o câmbio de equilíbrio industrial, que é um grande pilar aí de economistas relevantes como o Bresser Pereira, né? Já foi ministro da Fazenda, inclusive, que é justamente ali um nível de câmbio necessário para você conseguir dar competitividade para suas exportações, dar competitividade para sua indústria, né? Só que já passou desse nível, né? E a partir de determinado nível, há naturalmente uma pressão inflacionária muito forte, porque você tem um câmbio depreciado, né? Sua moeda está valendo pouco no mercado internacional e com isso as importações ficam muito caras. E o Brasil é um país que tem uma indústria muito fragilizada. Tendo uma indústria muito fragilizada, você tem que preencher as suas lacunas com o quê? Com importações, tanto do ponto de vista da indústria, né? Quanto do ponto de vista do consumo, né? Porque a gente não consegue produzir muita coisa, né? Nesse sentido. Isso é natural de todas as economias, mas uma economia dependente, subdesenvolvida como a brasileira, ou melhor, emergente, né? Acaba naturalmente sofrendo um pouco mais. Então, a gente tem que ter um nível que seja compatível com a realidade brasileira, né? Do ponto de vista de não ser tão apreciado e nem tão depreciado, né? E digamos que um bom desempenho na balança comercial permitirá que o câmbio não se deprecie num ritmo tão agudo como tem ocorrido ultimamente, né? Nos Então, últimos esse aspecto é tempos aí que fundamental. realmente tem, né, deixado todo mundo meio assim de cabelo em pé, né? O que está Exatamente. acontecendo, né? Bom, então assim, as suas perspectivas, né, sob esse ponto de vista são relativamente boas, né? Nada que possa trazer assim uma repercussão tão desanimadora, né, para todos nós, ou algo que possa realmente colapsar a nossa economia. Isso Isso. realmente você não enxerga, né? Não enxergo de maneira alguma. Enxergo, na realidade, estímulos justamente provenientes ao desempenho aperfeiçoado, ou melhor, um bom desempenho do setor externo durante os 4 anos do governo Trump. Até porque, né, nós temos uma relação muito sedimentada, como você falou, né, com a China, então isso também pode trazer um estímulo aí de importações, ou melhor, do nosso ponto de vista, exportações para a China. Importações lá da China, no caso, que vai receber, né, esses produtos daqui, então, que podem justamente trazer um benefício aqui para nós, né, brasileiros. Então, esperamos, né, Matheus, que se confirmem, né, essas tuas previsões econômicas, né, para que a gente realmente possa ter um impacto positivo, né, que realmente possa, pelo menos, viabilizar para a economia, né, para a nossa economia interna aqui, algo que realmente nos fortaleça perante o mundo também, e para nós internamente também traga aí uma certa tranquilidade, se é que a gente pode empregar esse termo, mas de qualquer sorte, eu acho que a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar, eu sempre sou muito positiva,
né? Apesar de tudo, acho que a gente tem que acreditar e tem que seguir aí sempre entendendo cada vez mais com você, Matheus, esses aspectos econômicos, para a gente também conseguir se preparar, né? E sempre estar aí antenado com as notícias que envolvem a área. Tá certo, Matheus? Te agradeço muito por ter vindo mais uma vez ao Direito e Justiça, né? Prestar justamente esses esclarecimentos, compartilhar o seu conhecimento conosco, né? A gente aprende muito aqui com a sua coluna, tenho certeza que muita gente também se inspira em você, né? E sabe que realmente tem aqui informações de qualidade de alguém que, né, produz muito e se debruça sobre esse assunto diuturnamente para nos esclarecer cada vez mais. certeza, mãe. O prazer é todo meu. Sempre um grande prazer estar aqui, né? Tenho você como uma grande referência, né? Ali do ponto de vista, digamos, de um conhecimento universal, né? Você justamente me ensinou valores, me ensinou justamente a maneira pela qual a busca pelo conhecimento deve ser, de fato, uma busca incessante, né? E isso é justamente o que eu tomo como um grande valor, né? É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer, né, participar desse grande programa, né, com uma coluna. E fico aí no aguardo pelos próximos convites, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, filha, muito obrigada mesmo, tá bom? Eu amo muito você. Também amo muito você, eu agradeço imensamente, viu, mãe? Obrigada, filha. Bom, meu querido público, eu me despeço na certeza de que nós podemos hoje aqui trazer um pouquinho mais de reflexão para você, né? O Matheus trazer ainda mais conhecimentos, né? Poder despertar aí a curiosidade também para que você consiga, né, ir atrás de mais informações, também se inspirar nele, que é realmente um prodígio aí, é uma pessoa que, né, luta incansavelmente para se tornar, né, ainda mais capacitado, ainda melhor do que já é, né? Além de uma pessoa, um filho, né, que é assim o meu orgulho, é também um profissional, uma pessoa incrível, né? Então brilha, né, tanto por fora, né, e quanto por dentro também traz aí, né, essa grande generosidade, né, essa pessoa realmente que transcende, né, e realmente está aí fazendo a diferença no mundo. Então, gente, eu só agradeço mais uma vez pela audiência. Espero te ver na próxima semana, né? Um grande beijo, de uma semana incrível e aproveite muito aí sempre todas as oportunidades que você tiver. E jamais se esqueça, você pode chegar onde você quiser, pode fazer realmente aquilo que você quer e se tornar aquela pessoa incrível que você já é, na verdade. É só desabrochar isso que está dentro de você, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana.